Meus irmãos, minhas irmãs, luz e paz para todos, meu namastê. Meu Cristo interno saúda o Cristo interno que habita em cada um de vós. Nesse instante, estamos dando início a mais um vídeo Meu Namastê. E sempre que abordamos um assunto místico, interessante, e hoje vamos fazer algo diferente. Vamos falar sobre um capítulo de um livro, né? Um livro místico muito antigo e muito conhecido do meio ocultista. Então, o livro que nós vamos falar é esse aqui, ó, os Paradoxos da Sabedoria Oculta. Né? Os Paradoxos da Sabedoria Oculta, de Eliphas Levi, da editora Pensamento, uma edição antiga, né? Mas esse livro deve ter de outras editoras também. Os Paradoxos da Sabedoria Oculta, Eliphas Levi. E hoje eu extraí um capítulo desse livro, né? Que esse capítulo ele fala sobre, ele chama assim, é o Paradoxo Sétimo. E o título desse capítulo é A Vontade Consegue Tudo Aquilo que Não Deseja. A vontade consegue tudo aquilo que não deseja. Aí você fica pensando, mas que coisa estranha, se a pessoa tem vontade de alguma coisa, é porque ela deseja alguma coisa. Mas vamos ver, abordar esse tema, que é muito interessante, né? Por que muitas vezes a vontade ela atrai aquilo que você não deseja? Porque tem uma forma de você pensar, de você desejar, né? De uma forma libertadora, e é o que nós vamos abordar nesse texto do Eliphas Levi, né? Então a ideia principal, eu fiz um resumo do capítulo, né, para o capítulo 7 páginas, letras pequenas, longos. Então eu fiz aqui um resumo, que eu vou ler umas partes, outras eu vou comentando, né, sobre esse assunto. Então a ideia principal desse capítulo, ele diz assim, a verdadeira vontade só se realiza quando não está dominada pelo desejo ou pelo medo, né? Então, para você ter vontade, essa vontade tem que ser limpa. Ela não pode estar com medo, com ansiedade, com tudo isso preso, porque senão ela fica confusa, as energias ficam confusas. Porque muitas vezes, quando você mentaliza alguma coisa, o universo trabalha para aquilo, né? Tem um universo, né, aquela ditada antiga, que o universo ele vem quando você trabalha com ele, junto com ele, em sonância com ele. Então é isso. Então repetindo, a verdadeira vontade só se realiza quando não está dominada pelo desejo ou pelo medo. Ou seja, quem deseja demais se torna escravo daquilo que quer. Né? Olha só, quem deseja demais se torna escravo daquilo que quer. Você tem que dominar. Você não pode se deixar escravizar. Quem teme perde a liberdade. Se você teme, você não tem liberdade. Quando você deseja alguma coisa, você quer alguma coisa, você não pode ficar presa àquela vontade, aquele desejo. Senão você acaba virando um escravo dele, né? Mas quem quer com serenidade, justiça e desapego, realiza, né? Quem quer com vontade, justiça e desapego, consegue realizar. O autor ensina, então, que o sofrimento humano nasce do apego, do desejo e do medo. Então é isso. Quando a pessoa se apega muito a alguma coisa, tem medo, você isso acaba te trazendo sofrimento. E é muito difícil, porque a emoção ela domina muitas pessoas, né? Como diz aquela máxima de Platão, né? E que Papos reproduziu também, que o corpo humano é como uma carruagem, em que o cocheiro são as emoções que conduzem isso, né? Aliás, as emoções são os cavalos, o carro é a nossa vida, e o cocheiro é a nossa consciência. Se você não conseguir dominar os cavalos, que são as emoções, você vai para o precipício, né? Então você tem que controlar as emoções. O cocheiro tem que segurar as rédeas do cavalo. Então, voltando aqui ao nosso texto, diz assim: a verdadeira força espiritual está em querer o bem, agir com equilíbrio, não se apegar ao resultado.
Porque às vezes o resultado não sai da forma como a gente queria. Porque o universo sabe o que é bom pra gente. Muitas vezes quando você vê, eu até falei sobre a dimensão no Minuto Místico, né? Então quando você, imagina só, se você está aqui na Terra, você só consegue ver para os lados, né? Mas quando você está em cima de uma montanha, você consegue ver tudo que está lá embaixo. Então, o universo, ele vê o que está acontecendo aqui embaixo. A gente só consegue ver o que está na frente. Quando você está por cima, você consegue ver o que está embaixo. E quando você está em apego, você não consegue ver o que está próximo a você, né? O sábio não é aquele que não vive, é aquele que vive sem se perder. Esse é o verdadeiro sábio. E a grande chave do texto diz assim, essa frase resume o texto: nada desejando, ele é rico, nada temendo, ele é livre, querendo apenas o que deve querer, ele é feliz. Tá vendo? Nada desejando, ele é rico, nada temendo, ele é livre, querendo apenas o que se deve querer, ele é feliz. Então, até no querer, a gente tem que saber o que a gente quer, o que é bom para a gente também, né? O que é verdadeira vontade, segundo Eliphas Levi, é a vontade poderosa não é capricho, não é impulso, não é obsessão. Ela é calma, firme, justa e alinhada com o bem. E quando a vontade está alinhada com a razão e com o bem, ela se torna invencível, né? Aliada com a razão e com o bem, ela se torna invencível. Outro ponto importante. O autor, ele critica dois extremos. Ele diz assim, o excesso de prazer, o excesso de renúncia e sofrimento. Porque o caminho certo é equilíbrio, né? Você tem que equilibrar as coisas. Não é sofrer demais, não é ter prazer demais. Você tem que equilibrar essas forças todas, né? E a visão espiritual do texto diz assim: Deus não deseja como o homem deseja. O verdadeiro querer é criar, agir e realizar o bem, né? Então, os desejos, quando Jesus fala assim, meu reino não é desse mundo, é porque existem coisas mais sutis e que o ser humano não consegue captar. Então, o verdadeiro querer é criar, agir, realizar o bem. A vida verdadeira está nos outros, ou seja, na caridade, na ação e no amor. Você que só para você, tudo para você, não fizer nada para o próximo, isso não é bom, não é positivo nem para o próximo, nem para você mesmo. E a conclusão mais forte disso tudo é: o homem verdadeiramente forte não deseja excessivamente, não teme, age com constância, vive com propósito, faz o bem e por isso ele já possui tudo aquilo que realmente precisa. Então, hoje essa reflexão é profunda. A verdadeira vontade só se realiza quando não se está presa ao desejo. Quando desejamos demais, nos tornamos dependentes. Quando tememos, perdemos a liberdade. Mas quando aprendemos a querer com calma, com equilíbrio, com confiança, a vida começa a fluir. Nada temendo, você é livre. Nada desejando, você é pleno. E querendo apenas o que é justo, você encontra a verdadeira felicidade. Meus amigos, que texto maravilhoso, né? Desse livro do Eliphas Levi. Estou colocando aqui no vídeo. Quem desejar comprar o livro, né? Eu não estou fazendo propaganda, não ganho comissão nenhuma com o livro. É um livro clássico, né? Do ocultismo, que é Eliphas Levi. Todo mundo que começa o ocultismo lê Eliphas Levi, lê Blavatsky, lê Papos, né? Esses aí são os principais da mística. Então, meus irmãos, para encerrar esse vídeo, nós vamos ver que quando nós queremos alguma coisa, nós não podemos ficar presos àquele querer. Nós devemos estar com pensamento livre para que aquilo ocorra, flua da melhor maneira possível. Tá bom, meus irmãos? Esse é o nosso vídeo de hoje. Fica essa reflexão. Quem desejar pode deixar os seus comentários aqui nesse vídeo. E não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com outras pessoas. E lembrando a todos que todos os domingos nós temos nosso vídeo no Namastê. Às segundas-feiras, a oração das almas benditas, né? Toda segunda-feira o videozinho.
E aos sábados, o Minuto Místico, né? Meu Namastê domingo, oração das almas na segunda, e Minuto Místico no sábado. E quinta-feira, cadernos de Horens, com mensagens de Horens. Outros dias a gente coloca, às vezes, um pensamento, alguma coisa assim. Tá bom, meus irmãos? E lembrando que nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Threads, né? Esse vídeo fica normalmente no Instagram, no Facebook e no YouTube. E os vídeos curtinhos, que é o Minuto Místico, também fica no Threads e no X, né? São nossas plataformas que vocês podem compartilhar com outros. Luz e paz para todos, meus irmãos. Tenham uma excelente semana, com muitas bênçãos para todos. E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Meu namastê. Obrigado.